Olá, bem-vindo você. Mais um programa, O Despertar da Consciência. Hoje o tema é muito importante: como enfrentar os desafios, as dificuldades atuais. Puxa, quem de nós não temos dificuldades atuais, né? Estamos vivendo um momento bem intenso, bem difícil da gente superar, muitos desafios novos que não estávamos preparados, né? Não é mesmo, né? Todos concordam. Temos que modificar nossos planos, transformar muitos dos nossos projetos, adiar muitas coisas, né? Aguardar que uma nova realidade aconteça, que melhoramentos venham, né? A gente está, né, vivendo uma situação diferenciada do dia a dia. Então, se já era difícil antes, diante de tantos desafios, o que dirá agora diante dos desafios atuais dessa atual realidade, né? Mas calma, né? Calma, nós vamos fazer esse programa aqui para você encontrar várias respostas e várias soluções que a gente pode colocar na nossa vida atual para melhorar nossa vida. É muito importante isso, porque nós temos dois meios de encarar uma situação. Um meio positivo e um meio negativo, né? Com os olhos positivos ou com os olhos negativos. Então, depende de nós escolher qual o caminho traçar. E a gente sabe que, dentro dessa situação, desta realidade, esses desafios que estamos passando, eles vão trazer uma contribuição, um reforço, nós vamos sair fortalecidos de toda essa situação. Eu acho que todos concordam com isso, né? Nós sairemos fortalecidos, porque assim como, né, o ferreiro, quando está querendo fazer um metal muito duro para as espadas ou para algum... O que ele faz, o ferreiro? Ele coloca o ferro no fogo e na água fria. No fogo e na água fria. No fogo e na água. Várias vezes. Cria um choque térmico, né? E o ferro, então, sai extremamente resistente e forte. É assim que eram feitas as espadas dos antigos soldados, né? E o que nós estamos passando também? Nós vamos para a situação de desafios e de êxito. Desafio e de vencimento. Então, é uma maneira de também nós trabalharmos essa nossa pedra bruta, né? E polirmos as nossas arestas para que a gente se torne mais fortalecido, mais pleno, mais feliz, mais completo. Então, nós vamos dar nesse programa aqui várias dicas, instruções que a gente pode colocar na nossa vida, coisas simples e que farão toda a diferença para a gente encarar esses desafios de uma maneira mais positiva. E lógico, os desafios não irão desaparecer, eles continuarão, mas a nossa visão em relação aos desafios que passamos, ela vai mudar, é isso que eu falo, né? A nossa visão tem que ser diferenciada. Então, eu peço que vocês compartilhem, fiquem conosco até o fim deste vídeo. Nós vamos colocar alguns insertos agora, fique conosco até o fim. Se você puder compartilhar com seus amigos, com as pessoas que você ama, né? Porque muitas pessoas estão passando mensagens, às vezes, de desânimo, de tristeza. Então vamos passar uma mensagem de esperança, de otimismo. Nossa, que legal tu chegar para uma pessoa e dizer, olha um vídeo de esperança para a dificuldade que você está passando. Então compartilhe com seus amigos. Também eu convido você a se inscrever nesses canais aqui, para você ter acesso a todas as nossas informações que a gente vai passando por aqui. Esse programa, O Despertar da Consciência, é um programa voltado para o crescimento, para o melhoramento, para a qualidade de vida. Nós estudamos ciência, espiritualidade e tudo interrelacionado para a gente obter uma vida mais plena e mais feliz. Então, conto com você, fique conosco até o fim e vamos lá, agora nós vamos passar então alguns trechos para a gente refletir sobre esse assunto. Como enfrentar os desafios atuais. Vamos lá, fique conosco. Então, muitas pessoas têm queixas da sua vida, desses problemas atuais que nós vemos do dia a dia, né? Situações difíceis de resolver. Como superar uma situação que parece tão difícil? Então, faz parte do nosso desafio, nós temos a capacidade de superar, porque nós temos dentro de nós o potencial grande de desenvolver essa força para superar qualquer dificuldade que nós temos, desde que a gente adote certas regras, certos princípios que eu vou passar aqui para vocês. Através dos estudos da física quântica, nós aprendemos que existe o sentimento de derrota que a gente desenvolve e o sentimento de êxito, de vitória. Então nós podemos emanar a nossa vida, ao nosso redor, né, uma vibração de vitória, de sucesso, de êxito, que é muito comum as pessoas muito bem-sucedidas, grandes empresários, grandes pessoas que têm um diferencial na vida, né? São pessoas que desenvolveram esse sentimento de vitória, de situação de êxito em sua vida. Então, eles acabam criando um círculo
virtuoso, em que uma ação positiva gera outra ação positiva, que gera outra, então isso forma um ciclo que a pessoa acaba entrando no ciclo da abundância e no ciclo da prosperidade. E algumas pessoas conseguem desenvolver o ciclo da derrota, em que uma coisa negativa puxa outra, que no fim a pessoa acaba criando um ciclo vicioso. Então nós temos que observar que conforme as nossas ações que fizemos, a gente cria esse ciclo vicioso ou virtuoso. Então o que nós temos que fazer? Nós podemos enxergar o mundo de duas maneiras, no modo observador ou no modo esponja. Então, no modo observador, a pessoa se afasta dos desafios, dos problemas, analisa com seriedade, com uma situação superior, ela consegue analisar as coisas como se fosse algo fora de si, né? E no modo esponja, a pessoa se mergulha na situação, se afunda no problema e ali ela não consegue mais resolver, respirar e sair para respirar. Então, a gente tem que trabalhar nossa vida no modo observador. A gente observa, surge um problema na sua vida, né? Surgiu um problema. Poxa, e agora? É uma situação difícil, claro. Pode envolver saúde, finanças e coisas que aparentemente elas são difíceis de resolver, aparentemente. Mas nós estamos no modo esponja, estamos envolvidos naquele problema e quem está envolvido no problema dificilmente consegue a solução para esse problema. Então, a gente vai procurar um terapeuta, alguém que está aí fora e tal, para nos dar um aconselhamento. Mas nós podemos também analisar esse problema no modo observador, ou seja, analisando friamente, pegando um papel, uma caneta, colocando ali, eu tenho um problema, então descreva o problema tal, né? Quais são as condições que eu tenho hoje em dia para solucionar esse problema? O que eu tenho? Eu tenho isso, eu tenho vontade, eu tenho trabalho, eu tenho conhecimento, eu tenho minha força interior. Coloque as condições que você tem para derrotar esse problema. E no outro lado da folha do papel, coloque os entraves, as dificuldades, as coisas que estão impedindo que você atinja esse êxito. E comece a analisar friamente como se fosse um computador externo aquela situação. Não se deixe envolver. Faz de conta que é uma outra pessoa que está ali no meio, né? E aí a pessoa consegue enxergar de um modo mais amplo, porque a tendência da pessoa que está com o problema é ela ver o problema somente, né, dentro do seu ângulo. Ela pensa assim, tudo na vida é aquilo. Então, a pessoa tem 10 coisas, 9 são boas, são favoráveis e uma é difícil, é um problema. Então ela foca a sua visão no problema, naquela única questão, e esquece as outras 9 coisas favoráveis que ele tem, o êxito, a família, a profissão, a saúde, outras coisas mais, né, que poderiam contribuir. Então a gente foca no problema. Quando nós focamos no problema, nós ampliamos o problema. E quando nós focamos na solução, a gente amplia a solução. Então, descreva esse problema, relate ele friamente e comece a observar no modo observador, né? E vamos achar, então, uma situação, uma solução para esse problema, não nos deixando abater. Porque quando nós nos abatemos, o que acontece? Nós entramos naquela energia, a gente acaba criando um vínculo com aquele problema e se identifica demais com ele, acha que aquilo vai nos derrotar, nós não vemos uma solução. Mas quando a gente tem, através da fé, da crença, da esperança, da confiança, do trabalho interior, daquele potencial que nós temos, a gente cria as condições para resolver o problema. Então, vamos fazer assim, precisamos despertar para uma nova realidade, uma vibração superior. Quando nós estamos vibrando numa vibração superior, a gente começa a encontrar essa solução, essa visão ampliada, né? Então nós emitimos, como a gente sempre fala, uma vibração, uma energia que emana de nós, né? É uma energia, uma vibração. Essa vibração, ela tem a tendência a atrair ou repelir situações idênticas que existem no ar, no universo, né? Então quando nós atraímos, emitimos as vibrações da gratidão, aí entra o caso a oração, a gratidão, a paz, o louvor a Deus, né? A felicidade, a alegria. Nós estamos vibrando numa frequência em hertz muito elevada, né? 300, 400, 500 hertz, e a gente ancora junto a nós uma egrégora vibratória positiva que vai nos dar condições de superar isso nessa situação.
E do contrário, quando nós vibramos no medo, na dúvida, na incerteza, na insegurança, no pânico, né? A gente vibra em vibrações muito baixas. Isso atrai do mundo inferior toda a negatividade que ali existe. Então a gente não consegue solucionar problemas difíceis. Então nós temos que melhorar a nossa vibração, melhorar o nosso humor, melhorar, observar, vigiar aquilo que a gente faz, as músicas que a gente ouve, as palavras que a gente observa, palavras que nós falamos, os pensamentos que nós emitimos, as amizades, as companhias, o lazer, nossos tempo livre, né? Como é que está isso? Isso é um conjunto de coisas. Então, é um somatório de pequenas coisas que, quando nós nos entregamos às práticas da luz, do bem, do amor, da alegria, da gratidão, né? Por exemplo, quantas vezes você elogiou sua família? Quantas vezes você chegou para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho e disse: ah, esposa, como eu sou grato por tu existir na minha vida, como eu sou grato por tantas coisas boas que tu trouxe a nosso lar, nossa família, nossos filhos, né? Do mesmo modo, o marido dizer para a mulher, ou a mulher dizer para o marido, né? Marido, como eu sou grato por tu ter me proporcionado uma vida de estar junto contigo, tanta coisa poderia ter acontecido, nós estamos se fortalecendo um ao outro, fortalecendo nosso lar, nossa família, criamos uma família, temos atritos normais, temos desafios normais, né? Ninguém vive só, né, nessa perene alegria, mas nós somos uma fortaleza, nós somos uma fortaleza de luz, de amor, de segurança para o nosso futuro. Então, quanto tempo você não elogia uma pessoa, as pessoas que te cercam? Então, cada vez que nós emitimos esse sentimento de gratidão, o universo se encarrega de responder para nós uma energia idêntica, equivalente também de luz, de paz, de amor, de gratidão. Olha quanta coisa. Então, pequenas ações fazem a grande diferença. Enfim, se nós começamos a vibrar com a nossa mente e coração elevadas, as respostas começam a vir. As coisas começam a aparecer, a cair na nossa vida. Então precisamos melhorar, mudar a nossa vibração para uma frequência superior. E aí nós atrairemos do mundo as respostas, e as dificuldades, elas aos poucos serão atenuadas. Elas ainda virão, mas nós teremos mais força para superá-las. Resumindo, então, se a gente vibra na queixa, no medo, na raiva, no murmúrio, né? Pessoa murmurando, pois é, porque isso não tá bom, porque a minha vida não... Se a gente murmura, a gente está mandando uma mensagem para o universo, né, de murmúrio, de lamentação, e o universo devolverá para nós uma equivalente situação que nós não gostaríamos de receber, né? Como a gente sempre fala, a gratidão é agradecer, é a graça descer. A graça descer, agradecer, né? E reclamar é clamar ao universo 2 vezes aquilo que a gente não quer, né? Então não vamos reclamar, vamos começar a melhorar, colocar um sorriso, colocar uma paz no coração, a confiança em Deus, a oração, a fé, a entrega, porque nós temos sim o apoio divino quando a gente está vibrando na luz. Então a gente pode ter esse testemunho também no Evangelho de João 16:33, que diz assim: neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. É bonito isso, né? Tem outro trecho também de João 5:4 que diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e é esta a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, tá aí parábolas interessantes. A nossa fé. Então, o que é a fé? O que é a fé? A fé é um misto de contribuição pessoal com ajuda divina, né? Nós emitimos essa fé na crença no êxito, e o mundo espiritual nos beneficiará, nos presenteará com aquilo que a gente está buscando. Então, nós temos que dar a nossa parte, né? Acreditar em nós, no nosso potencial. Um potencial divino dentro do coração de cada um de nós. E nós temos que manifestar esse potencial em nós. Então manifeste, você é um ser de luz. A própria Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança do Criador. Então quer dizer que nós temos em nós o germe, o potencial da divindade, do todo, do êxito, do sucesso, da luz. Nós somos uma pequena célula do corpo de Deus que está aqui para trabalhar. No próximo bloco vamos ver a continuação desse trabalho. Assista a continuação na segunda parte deste vídeo.